Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel e essa nossa aula vai ser sobre urbanização. É a primeira aula da série de geografia que a gente vai gravar por aqui. E como é sobre urbanização, vamos definir urbanização como o processo de que mais pessoas estão na cidade do que no campo. Por exemplo, que a urbanização consiste no crescimento da população urbana em relação à população rural. A gente pode dizer que uma região é urbanizada, por exemplo, quando mais 50% das pessoas estão na cidade, não no meio rural. Se a definição de urbanização depende da definição de cidade, o que é cidade? Existem algumas definições para isso. Por exemplo, alguns países usam um critério demográfico para definir. Por exemplo, se um lugar tem mais de 10 mil pessoas, é uma cidade. Se um lugar tem mais de 1.000 pessoas, é uma cidade. No Brasil é um pouco diferente, a gente usa o critério político-administrativo. No caso, se um lugar tem prefeitos, tem Câmara de Vereadores, é uma cidade. Tanto que a gente consegue ver no Brasil cidades com 300 habitantes e cidades com 300 mil habitantes. Para além dessas definições, existe a definição da ONU de cidade, que é um aglomerado de pessoas que reside de maneira permanente lá e a atividade econômica majoritária não é agrícola. Agora que definimos o que é urbanização e o que é cidade, a gente tem que pensar por que a urbanização acontece. E ela acontece basicamente porque tem coisas que atraem as pessoas para as cidades e coisas que repelem as pessoas do campo. Vamos falar primeiro então dos fatores repulsivos. Um fator repulsivo é a mecanização da atividade agrícola, que pensa que em uma pequena fazenda existiam 40 funcionários. E esses 40 funcionários eles são trocados pelas máquinas, que 40 funcionários fazem, uma máquina faz. Isso faz com que eles percam o emprego e precisem procurar outro sustento de vida. Isso faz com que as pessoas venham para a cidade. Outro fator, por exemplo, é a concentração fundiária. Concentração fundiária é o processo de que muitas terras ficam na mão de poucas pessoas. Então, as pessoas que têm pequenas terras, elas são pressionadas a venderem essas terras para grandes agricultores e saírem do campo. E existem também os fatores atrativos, que atraem as pessoas para a cidade. A gente pode citar basicamente que é a procura por uma condição melhor de vida. Mas isso a gente cita empregos, que a indústria cria, empregos que o serviço cria, que existem muito mais serviços nas cidades do que no campo. A gente pode pensar em cinema, a gente pode pensar em escolas, a gente pode pensar em hospitais. E tanto os empregos que esses serviços criam, quanto usufruir desses serviços. As pessoas vêm para a cidade em busca de uma qualidade de vida melhor. Então, é um fator atrativo. Mais oportunidade, mais emprego. E, historicamente, também a gente pode falar da urbanização quando as pessoas primeiro começaram a se fixar nos lugares, isso lá na Mesopotâmia, mas não é exatamente essa urbanização que cai no Enem. A urbanização que cai no Enem é aquela depois da primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, século XVIII para o XIX, que as indústrias de carvão começaram a criar muitos empregos. As pessoas saíram das áreas rurais para trabalhar nas indústrias. E a urbanização ela pode ser separada em alguns tipos. Primeiramente, entre planejada e não planejada. Não planejada, por exemplo, as pessoas vêm para um lugar com base na atividade econômica, começa a crescer, expandir aquela cidade e assim se dá o processo de urbanização. A gente pode dar o exemplo de São Paulo e do Rio de Janeiro, que não foram cidades planejadas. Existem algumas que foram planejadas, como foi Brasília. E outras foram parcialmente planejadas, como é o caso de Curitiba, que começou espontaneamente a urbanização e alguma hora alguém planejou para ela crescer de determinado jeito. Além disso, existem mais duas classificações de urbanização, que é com base no tempo delas, que no caso é a integrada e a anormal. A integrada é a que começou nos países que agora são desenvolvidos, começou lá atrás, foi uma urbanização mais lenta, mais demorada, e a urbanização anormal
é a que ocorre em países subdesenvolvidos, como é o caso do nosso Brasil. É uma urbanização mais rápida e que geralmente vem acompanhada de feridas. Quando a gente fala de problemas relacionados à urbanização, a maior parte está ligada à infraestrutura. Porque, pensa comigo, uma urbanização que acontece muito rápido, como a dos países subdesenvolvidos, não tem como uma urbanização tão rápida ela ser bem organizada. E é essa falta de organização que gera grande parte dos problemas urbanos que a gente vê. Violência, devido à pobreza, devido ao desemprego, falta de mobilidade, uma mobilidade muito deficitária, por exemplo, demorar 3, 4 horas para ir para o trabalho, segregação socioespacial, uns bairros muito ricos e uns bairros muito pobres, bairros muito afastados. Esses são problemas que são bastante recorrentes de você ver em vestibular, Enem, essas coisas. Para finalizar a aula, é bom falar de alguns termos importantes que, quando você vê uma questão de urbanização, provavelmente esses termos vão aparecer. São os termos metrópole, megalópole, cidade global, megacidade e conurbação. Citando primeiro as metrópoles, metrópoles são cidades com alto grau de importância econômica e social para determinado local. Elas podem ser classificadas como regionais, nacionais e globais. Cada uma com o seu devido grau de importância. As metrópoles globais elas têm um grau bastante alto de importância econômica e cultural e social no mundo inteiro. No Brasil não são todas as cidades, a gente pode dizer provavelmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. As outras não exercem tanta influência no contexto geral. As metrópoles nacionais elas são importantes a nível nacional. A gente pode citar Belo Horizonte, Brasília, que concentra as atividades políticas, Curitiba, Salvador, etc. Por fim, existem as metrópoles regionais. A gente pode citar como exemplo Campinas, Goiânia, Manaus. Elas têm um grau de importância e de influência econômica e social bastante grande na região, mas isso não extrapola os limites nacionais ou internacionais. Outro termo bastante importante, esse você tem que prestar atenção e pesquisar, estudar mais, é o termo conurbação. Conurbação é quando duas redes urbanas se juntam a ponto de você não conseguir discernir o que é de cada uma. E é mais fácil representar isso com imagem. Considera aqui os municípios em azul e as redes urbanas em vermelho. Cada município está separadinho aqui. E quando ocorre a conurbação, ocorre isso aqui. Mas por que o termo conurbação é tão importante? Porque sabendo o que é a conurbação, que você vai saber o que é uma região metropolitana e você também vai saber o que é uma megalópole. A região metropolitana se caracteriza por uma metrópole, como a gente já disse, e cidades satélites nela. Essas cidades satélites são conurbações. Você tem uma cidade principal e as cidades satélites são as cidades de apoio. A gente pode citar como exemplo São Paulo. São Paulo é a região metropolitana de São Paulo. Vamos dizer São Paulo Osasco, São Paulo Barueri, etc. Que existe a cidade principal e existem as cidades satélites, que são dependentes da cidade principal, que tem uma concentração maior de produtos, de serviços. Por fim, vamos falar de megalópole e de megacidade. A gente vai falar delas junto, apesar de elas não terem nada a ver, mas exatamente por elas não terem nada a ver que as pessoas confundem mega e mega. Megacidade é só uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. No caso, no Brasil só temos São Paulo. Rio de Janeiro tem seus 6 milhões de habitantes. São Paulo tem mais de 10. Então é a única megacidade brasileira. Megalópole é diferente. Megalópole é quando existe uma conurbação de metrópoles. No Brasil ela é um pouco diferenciada, porque não é uma conurbação física. Em outros países por exemplo no Japão ou nos Estados Unidos, a Boswash, que é Boston e Washington,
elas se ligam de maneira física que não dá para saber o limite de cada metrópole. No Brasil, a gente tem megalópolis não bem definidas, porque São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores metrópoles do Brasil. Só que elas não estabeleceram uma ligação que as juntasse. São Paulo foi crescendo mais para o canto de Santos e o Rio ficou lá, então não criou um corredor. Então, pode-se dizer que existem duas megalópolis, pode-se dizer que não existe nenhuma e pode-se dizer que existe São Paulo-Rio. É uma questão ainda não bem definida.